Bom dia, pessoas. Você já deve ter reparado que nós vivemos em uma época em que a ciência se tornou a nova religião, não é? Se você não concorda ou não acredita em alguns dos dogmas científicos que são propagados aí pela mídia, pelos próprios cientistas, pelo seu YouTuber favorito, você automaticamente se torna um herege, você se torna um medieval ignorante, você se torna uma pessoa que está abraçando pseudociências, etc, etc, não é? E se você é um cientista e você meramente questionar algum desses dogmas, você vai ser cancelado, não é? Vai ser silenciado, provavelmente nunca vai conseguir um emprego na sua vida, vai ser despedido ou não ter seu contrato renovado e assim por diante, não é? Então, eu queria discutir nesse vídeo esse fenômeno religioso da ciência, que a gente chama de cientismo, que nada mais é do que uma vertente moderna do positivismo, né? Essa ideia de que somente a ciência empírica ela consegue encontrar a verdade, não é? Então, assim, a origem disso daí eu já falei em vários vídeos. Isso aí nasce com a Revolução Científica, né, com a matematização da realidade por Newton, Descartes. Não, é? Não, eu vou deixar bem claro aqui que essa abordagem dessa ciência moderna, que tenta quantificar o mundo, né, com modelos matemáticos e descobrir padrões e expressar esses padrões por equações matemáticas, ele não é ruim em si mesmo. Obviamente não tem como negar as várias coisas fantásticas que esse método nos proporcionou, principalmente na questão da tecnologia, engenharia e afins. Não é? O problema aqui, falando muito superficialmente, porque eu já falei sobre isso várias vezes, é quando você começa a confundir a abstração, né, esse modelo matemático que você abstraiu, que geralmente tem pressuposições simplistas, que ignora tudo aquilo que não pode ser matematizado, com a realidade. Não é? E é o que você vê frequentemente com os cientistas. Nesse aspecto, você vê, por exemplo, os indivíduos lá do pessoal do aquecimento global, que os caras fazem uns modelos cheios de pressuposições, extremamente simplificado. Eu não vou nem entrar no mérito de alguma dessas coisas serem puramente mentiras ou não, mas enfim. E aí eles chegam a certas conclusões e eles acreditam que aquilo dali representa fielmente a realidade, o que é em si mesmo um absurdo, e basta ver todas as pressuposições e as previsões desse povo sempre dão erradas e, na verdade, às vezes vai exatamente ao contrário do que eles previram, porque a natureza tem coisas que não são abstraídas, não são cabíveis de ser abstraídas dessa forma matemática, e mesmo que tudo pudesse ser, tem tantas causas envolvidas nesses fenômenos naturais que você, necessariamente, qualquer modelo ele vai ter que ser ultra simplificado, porque você não teria processamento de computador suficiente para rodar um modelo com todas as variáveis necessárias, e você não conheceria as variáveis necessárias também, porque elas estão ao alcance, fora do nosso alcance. Não é? Então você tem esse problema. Então, percebam que já de cara essa ideia de que a ciência moderna, somente ela pode encontrar, é uma verdadeira ciência, é a única forma de conhecimento, ela é insana. Porque para você definir o que é ciência moderna, você não pode defini-la de forma matemática. Não é? Se o sujeito fala, não, só o método empírico consegue encontrar a verdade. Aí eu digo para essa pessoa o seguinte, isso aí que você acabou de falar é verdadeiro? Ele vai ter que. Bom, eu acho que sim, mas o que você acabou de fazer não é uma afirmação científica, não é empírica. Você soltou uma preposição aí que implica um sistema filosófico X e tal. Se você quiser avaliar a veracidade daquela proposição, você vai ter que usar a lógica, enfim. E então, para o sujeito negar que todo o resto é ciência, ele acaba negando a própria ciência que ele defende. Não é? Então, filosofia é ciência, teologia é ciência, tudo isso são ciências. Elas têm métodos distintos, elas têm às vezes diferentes sujeitos que elas estudam, mas elas são todas ciências porque são formas de conhecer a verdade. Não é? Então, essa doutrina do cientismo, ela é
ela se autoderruba, por assim dizer. Não é? Então, eu queria, com esse vídeo, que os senhores primeiro percebessem uma coisa. Os seus sentidos são acurados. Toda a verdade, toda a abstração que nós fazemos, primeiro ela tem que passar pelos sentidos. Os seus sentidos, eles não te enganam. Tá? Você pode tirar conclusões errôneas a respeito de um fenômeno porque você interpretou aquilo dali de forma errônea. Né? Você pode olhar para um galho enfiado parcialmente na água, você vai ver que ele parece dobrar, e você pode, né, se uma pessoa nunca viu um galho, ele pode achar que aquele galho é torto e dizer que o galho é torto. E quando na verdade aquele galho não é torto. Isso não quer dizer que os sentidos dele o enganaram. Não. Aquela coisa torta que ele está observando, ela tem um fator realístico ali. A luz, quando ela muda de meio, ela refrata, né, ela muda de direção. Então você está observando uma coisa real ali, não é? A sua conclusão a respeito do galho que foi incorreta, mas não é que o seu sentido te enganou. Né? Ele capturou algo verdadeiro sobre a realidade. Então, assim, perceba que hoje em dia, vários desses cientistas, vários desses pessoal da mídia, eles te tentam fazer acreditar em algo que é completamente contra o seu senso comum. Completamente contra. E o que eu queria dizer para os senhores é o seguinte: confiem no seu senso comum. Principalmente se você for cristão. Se você for ateu, você está ferrado. Porque aí senso comum não existe. Mas se você for cristão, Deus te deu um intelecto, te permite ser mais próximo a Ele, de conhecer o mundo, coisa que os animais não conseguem fazer. Eles têm experiência do mundo, mas eles não aprendem sobre o mundo. Então, essa ideia de que os nossos sentidos nos enganam frequentemente e que eu tenho que confiar num cientista me dizendo algo completamente absurdo é algo irracional. Não é? Isso se dá por esse status gigantesco que a ciência moderna hoje em dia tem de religião, que não deve ser questionada, e ela acaba convencendo, ou os seus padres, os seus fiéis, né, sejam eles na mídia ou entre os cientistas, eles acabam te convencendo que você é um estúpido, que você não tem a educação suficiente para questionar os padres, não é, dessa igreja, e que você deve abandonar aquilo que lhe é óbvio e abraçar aquilo que lhe parece insano, porque você é um tolo que não tem acesso a esse conhecimento escondido, que precisa de 2 pós-doutorados para ser alcançado. Então é uma ideia elitista, é uma ideia quase ali gnóstica, né? E somente essa elite, né, enclausurada nesses laboratórios ali, em locais que você nunca vai pisar na sua vida, que tem acesso ao conhecimento, e você, pobre, né, pobre fazendeirinho, coitado ali no seu mundinho medieval, não consegue alcançar essa mesma veracidade. Então, assim, primeiro, como eu disse, essa ideia de que só a ciência empírica pode alcançar a verdade, ela é um absurdo. Não é? Senão não haveria ciência empírica para começo de conversa, porque para se defini-la, você usa filosofia e outras coisas. Né? Nós sabemos pela própria razão que Deus existe, né? E Deus, por ser algo além da matéria, ou os anjos, né? Eles não são cabíveis de experimentação empírica. Então nós já sabemos pela própria revelação e pela própria natureza do nosso intelecto, que também, por ele mesmo, a gente pode concluir que é algo imaterial, então também não pode ser cabível de ser experimentado e testado em sua totalidade, por causa desse fator imaterial. Então a gente já sabe que isso aí é uma baboseira. Então, o meu segundo ponto com esse vídeo é o seguinte: principalmente se você não for um cientista, questione as informações que estão chegando aos senhores. Não é? O que eu vejo hoje em dia é uma inversão na ordem de prioridade. Os católicos ou os outros cristãos, eles às vezes dão maior valor a uma suposta verdade dada a eles por cientistas
do que a verdade revelada por Deus. Eles começam a questionar a tradição, começam a questionar a Bíblia, os relatos bíblicos, e eles se apegam a essa visão científica, ainda que vá completamente contra aquilo que eles observam, não é? Então, vou dar um exemplo. Nós observamos os seres vivos e eles são totalmente ordenados para um certo fim. Eles são, né, seres, verdadeiras substâncias que não são predicadas a nada mais. Eles têm existência própria. Eles têm um modo de vida específico. Eles são extremamente organizados e coesos. E a ciência moderna vai nos dizer que esses seres são produtos de necessidade pelas leis naturais e acaso. Então, basicamente, você pega o acaso, embaralha as coisas e, eventualmente, você vai gerar todos os seres que você observa, não é? Então, assim, isso vai contra a razão, vai contra o intelecto, vai contra a nossa experiência do dia a dia, mas várias pessoas se sentem na obrigação de aceitar essas ideias e outras, né, aquecimento global, etc., porque está vindo, né, da alta cúpula dessa igreja moderna, não é? Outra estratégia básica que eu vejo é exatamente a utilização do conceito ciência como se ciência fosse algo concreto, não é? O sujeito diz, a ciência diz tal. Isso é uma falácia de antropomorfização. Você está dando atributos humanos à ciência, como se a ciência fosse esse especialista que tudo sabe. E você, se não seguir essa tal dessa ciência, aparentemente que nunca se contradiz, você é um infiel tolo. Agora, lembrem-se que a ciência ela não existe no concreto. A ciência é uma abstração, uma definição, e o que nós verdadeiramente temos no concreto são cientistas, indivíduos cientistas, que em 100% dos casos têm visões opostas a respeito dos mesmos fenômenos. Então, se o sujeito te diz, a ciência disse que você tem que tomar vacina para tal doença aí, do Covid, sei lá o que das contas. Aí eu me pergunto, que ciência que falou isso? Como assim? Você está dizendo que é um consenso, que a ciência é uma coisa que eu posso tocar, que ela existe? Não. O que eles estão dizendo é que os cientistas dizem isso. Mas, para cada cientista que diz que você deve fazer X, eu consigo encontrar outro cientista que diz para você não fazer X e fazer Y. Então, quem vai determinar qual desses dois cientistas está mais próximo da verdade? Não vai ser a própria ciência, não é? Até porque isso não é uma decisão empírica, você não pode medir isso daí, né? Quando um governador de estado, ou um prefeito, um presidente, eles decidem se vão fazer ou não um lockdown, essa decisão dele não é uma decisão empírica, não é uma decisão científica, é uma decisão, seja lá, ética, uma decisão que vai ser baseada em diversos fatores. Mas hoje em dia o que nós temos são exatamente os cientistas ditando qual é a verdade, como devemos agir em relação a essa tal verdade. E se você não obedece, você é um herege que deve ser cancelado da sociedade. Então, eu sou cientista, tá? Eu me formei numa das melhores universidades do mundo e eu te afirmo com categoria que muito da ciência moderna, ela na verdade te afasta da verdade do que te aproxima. Eu encontro mais sanidade em uma fazendinha no interior de Goiás do que muitas vezes eu encontro na academia e entre os cientistas, não é? Porque essa abordagem matematizada, esse materialismo reducionista que permeia a ciência moderna, em que nada além de átomos no espaço batendo, ou o que quer que seja que você possa reduzir a sua disciplina, na biologia seria, sei lá, os genes, tudo é questão de genes, você é uma combinação dos seus genes.
Então, esse reducionismo, essa ideia materialista que nada existe senão a matéria bruta, o que é um absurdo, por várias razões que eu já discuti em outros vídeos e já mencionei algumas aqui nesse vídeo. Então, você tem pessoas altamente qualificadas, inteligentíssimas, abraçando ideias que são extremamente bizarras, não é? Como, sei lá, alguns físicos que acham que, né, o tempo pode dobrar, que uma explosão pode gerar ordem, que, sei lá, que... Enfim, tem tanta coisa louca que o universo pode criar a si mesmo, etc, etc, etc. Não é? Então, eu confiaria mais, por exemplo, a respeito de como plantar uma planta, qual seria a melhor forma de plantar um milho, etc. Eu confiaria muito mais em um fazendeiro, filho de fazendeiro, o que quer que seja, que vem de uma família, de uma tradição de plantar milho, do que de um geneticista que estuda gene de milho e nunca viu um milho na vida, a não ser por um computador e as letrinhas lá do DNA. Não é? Porque essa pessoa ela está, ao contrário do que ela pensa, ela está extremamente afastada da realidade, enquanto a pessoa que está lá no campo, ela está observando a realidade o tempo inteiro. E as pessoas são muito mais difíceis de serem... é muito mais difícil convencer essas pessoas a acreditarem em loucuras, porque elas estão em contato com a natureza frequentemente. Por isso que, de certa forma, morar nas cidades nos dá uma certa alienação e nos fazem ficar muito mais suscetíveis a essas loucuras abstraídas por cientistas, porque nós perdemos contato com a realidade. Não é? Toda a nossa realidade ela vem aqui da telinha do computador, ela vem de sujeitos mandando, né, coisas que você mesmo nunca teve contato com elas, e aí você chega à conclusão que, bom, eu não sei nada disso, quem sou eu para negar o que esse sujeito aparentemente genial está me dizendo? Não é? Então, eu queria deixar claro que nós vivemos em um mundo em que a religião é a ciência moderna. Ela está repleta de bispos, representado pelos seus cientistas mainstreams. Ela tem bispos e padres hereges, que são aqueles que meramente discordam da narrativa vigente, e esses são expulsos dessa igreja. E ela tem os fiéis, que são vocês, que ficam aí propagando qualquer coisa que chega até vocês, sem sequer questionar, porque veio aparentemente da ciência infalível. Você é um religioso, mais religioso do que um católico que tem, né, ele tem eu vou deixar para um outro vídeo, mas nós temos todas as razões para crer que realmente a Igreja Católica é infalível, porque se Deus é infalível e ele fez a sua igreja, ela não pode errar. Diferente da ciência, que pelos próprios padres defensores dela, ela é algo, né, criado por humanos, que são, de acordo com eles mesmos, o fim de um processo, não o fim, pelo contrário, a culminação de um processo cego que puramente de morte e seleção, que a mente, o intelecto nada mais é do que, né, fonte do acaso, e esse povo que não confia nem no próprio intelecto, eles querem que você confie piamente nas ditas verdades que eles propagam. Então, o que eu quero deixar, mais uma vez, claro, é que confie nos seus sentidos, questione aquilo que lhe parece estranho, e se você, enquanto cristão, se você tem uma narrativa científica lhe sendo oferecida, que em nada afeta a sua vida, você saber se o universo surgiu 10 bilhões de anos ou 100 mil anos, é irrelevante para como você vai tomar conta dos seus filhos, como você vai ir ao seu dia a dia, etc. E essa narrativa, ela vai de contra aquilo, depósito da fé que lhe foi entregue por Deus. Você tem obrigação de rejeitar aquilo que afasta você da fé, não é? Se você é um cientista, você tem uma obrigação maior de saber o que está sendo dito e para ver se realmente há uma concordância. Mas você, enquanto leigo, você jamais deve dar prioridade a uma história que lhe é dada por, geralmente, ateus materialistas. Né? Você não tem que se preocupar com o orgulho humano. A única pessoa que você tem que agradar é Deus
a Santíssima Virgem, os santos, etc., mas principalmente a Deus, porque se você agradar a Deus, você agrada a todos os outros. Então, assim, não se preocupe. Você vai ser, sim, perseguido e menosprezado. Mas eu, que sou cientista, que deveria preocupar mais. Mas você não tem esse problema. Você não vai, se você for um carpinteiro, se você for trabalhar com consultoria, sei lá o quê, isso não vai te afetar se você questionar, sei lá, um dogma dessa nova religião. Né? Você não tem nada a perder a não ser o respeito humano. E Deus, Jesus Cristo já nos dizia que aquele que agrada o mundo não agrada a ele. Não é? Aquele que agrada a Deus será perseguido pelo mundo, será desprezado e menosprezado. Então, enquanto cientista, eu digo para vocês, obviamente, não estou dizendo que tudo é uma conspiração, que tudo está sendo produzido pela ciência é ruim. Não de forma alguma. A ciência, como eu já admiti, já disse, ela em si mesma não é ruim, quando ela respeita as suas limitações. Não é só porque a abordagem atual da ciência é dizer que tudo aquilo que a ciência empírica não consegue demonstrar, então aquilo não existe ou está errado. Né? Isso é um absurdo. Então isso é dizer como um bêbado que perde a chave do carro e fica procurando por 10 horas debaixo do poste, porque está escuro, e alguém pergunta para ele, por que você está procurando sua chave aí? Aí ele, porque aqui eu consigo enxergar. Não é? A chave pode ter caído do pé do carro, onde está escuro, mas ele fica lá 4 horas procurando na luz, porque é onde ele consegue enxergar. O método científico é a mesma coisa. Né? Essa matematização é a mesma coisa. Ela é esse poste que ilumina só um pedaço da realidade, mas isso não quer dizer que todo o resto, o carro, a chave que está lá do lado do carro, não existem. Mas é o que essas pessoas propõem, o que é completamente ilógico. Então, é isso que eu queria dizer para os senhores. Eu vou fazer vídeos a respeito da questão da fé, se ela é compatível com a ciência, se ela é compatível com a razão, se a fé ela é cega ou não. Mas eu queria deixar essa meditação aí para vocês. Não é? Se liberte. Não estou dizendo para você virar um maluco e questionar tudo que é dito. Não. É natural que a gente busque, a gente tende a acreditar nas autoridades, não é? Senão seria impossível ter conhecimentos mais vastos, porque você não vai ser um especialista em física, em biologia, em agricultura, em engenharia, quer que seja. Você tem que confiar nos especialistas. Você não questiona um médico que vai te operar se eu quero ver seus diplomas, eu quero observar o senhor fazer uma cirurgia 10, 15, 17 vezes antes de eu aceitar ser operado pelo senhor. Há uma certa confiança, mas dado que a ciência moderna tem esse histórico, não é? De ir contra a razão, que eles já nos demonstraram que eles reduzem tudo ao poste, que eles rejeitam o imaterial, que eles muitas vezes estão contra nós. Não é? Você vê, por exemplo, Fauci, Bill Gates defendendo controle populacional, a camisinha, vacinar o mundo inteiro, mesmo que você esteja com vontade ou não. Quando você tem evidências claras que esses indivíduos têm pressuposições que são contrárias àquilo que nós, enquanto cristãos, temos certeza de ser verdade, então você tem uma obrigação de ficar esperto. Não é? Então, busque conversar com algum cientista católico que você conheça, que tenha uma boa vida, que seja um indivíduo santo. Não adianta nada você buscar um católico de BGE, que está aí, vive na promiscuidade, na loucura e no pecado, que ele não será diferente de um ateu materialista. Então tá aí os meus pensamentos. Ficou meio longo esse vídeo, mas espero que gostem. E eu gostaria então com ele que você tivesse um pouquinho mais de confiança nos seus sentidos e não tenha medo de questionar as narrativas que lhes são impostas. Nós estamos vivendo num mundo agora que isso está sendo imposto de uma forma absurda. A censura está correndo solta. Quem desvia da narrativa mainstream é imediatamente cancelado, seu grupo de Facebook vai ser derrubado, seu vídeo de YouTube vai ser deletado e você vai ser excluído, tá? Então, obviamente, seja prudente, você, se for um pai de família, você não vai querer ser excluído do seu emprego e não ser capaz de pôr comida na sua mesa, mas pelo menos dentro de casa ou dentro da sua mente, seja questionador e pesquise, pare de repetir as coisas igual um papagaio, né? Porque eu, enquanto cientista, não vou te achar mais inteligente não, meu amigo, só porque você está repetindo o que a gente fala, não. Tá?
Eu vejo isso o tempo inteiro. Às vezes eu me desfaço, finge que eu sou um leigo, vou nos comentários, às vezes de vídeos sobre certos temas, e eu vou vendo o sujeito defendendo ideias aparentemente científicas com um fervor religioso. E eu começo a questioná-los, e o sujeito, você vê com um pouquinho de questionamento que ele não sabe do que ele está falando, ele decorou o dogma, mas ele nunca refletiu bem sobre o dogma. E quando você pressiona, ele já te fala: ah, você não sabe nada, você não entende disso, você é um ignorante, você é um pseudociente. E o cara mal sabe que eu tenho, né, eu sou formado, tenho um doutorado naquela área, por exemplo. Então, pare de ser estúpido, pare de ser pare de ter fé cega em algo, em uma religião que rejeita a sua própria capacidade de raciocinar, e use o cérebro que Deus te deu para o bem, né? Então é isso. Deus te abençoe. Fique com Deus.